Olá pessoal aqui do canal. Hoje eu quero trazer mais uma dica de interpretação da Bíblia para vocês. No primeiro estudo nós vimos sobre a importância da gente estar atento ao texto, tendo perseverança, tendo paciência para poder chegar a um significado. Segunda dica que eu dei para vocês foi sobre a necessidade de vocês olharem versões diferentes para poder entender, às vezes, um versículo que está confuso. E, por último, falamos sobre a importância de você não usar um versículo fora do contexto. E olhar para o contexto de um versículo e não ficar tirando versículo isoladamente, criando doutrina e criando fantasia, coisa que não está escrito no texto. E a dica de hoje é uma dica muito simples, muito prática, rápida, mas ela é muito importante porque às vezes passa despercebido de todos nós. E a dica que eu quero dar para vocês é dizer que uma palavra ela pode assumir vários significados quando ela é usada isoladamente. E por isso ela deve ser entendida à luz do seu contexto. Quando um autor estava escrevendo um texto, um livro, uma ideia, ele fazia isso usando frases. E para construir essas frases, ele usou palavras. E essas palavras não são desconexas, elas têm um significado, elas têm um propósito, e cada uma delas foi soprada por Deus, foi da vontade de Deus. É isso que diz respeito à inspiração, que o Espírito Santo atuou na vida dos autores para que eles escrevessem um texto sem erros, sem contradições, e para isso ele teve que usar palavras certas, precisas e corretas. Vamos ver, por exemplo, a importância da gente conhecer uma palavra e ver também que quando ela é usada sozinha, ela pode ter vários significados. Vamos ver um exemplo por aí que vai aparecer para vocês. Vamos lá. Primeiro essa palavra, a palavra carteira. A palavra carteira pode significar uma carteira onde um aluno escreve. Carteira pode significar também a pessoa que entrega carta. A carteira de dinheiro pode ser colocada numa carteira. E a carteira, que é a mulher que entrega a carta, ela pode sentar na carteira. E a carteira de dinheiro da carteira que entrega a carta pode estar numa carteira. E a carteira da carteira na carteira pode ter também a carteira na carteira. Então, olha só, tem várias possibilidades que a gente pode encontrar aqui, numa só palavra. A palavra casa. A palavra casa pode ser um prédio, uma construção, pode ser a minha casa, a minha família, pode ser a casa de um botão, pode ser a casa que é uma reunião, uma assembleia, esta casa. Então uma palavra isoladamente, ela pode assumir vários significados. E o mesmo acontece com a Bíblia. Na Bíblia a gente pode ver a mesma coisa. Por exemplo, a palavra espírito. A palavra espírito, que às vezes aparece em maiúsculo, aparece em minúsculo, a palavra pneuma, ela pode ter um determinado significado. Pode significar o Espírito Santo, pode significar o espírito de uma pessoa, pode significar aí vento, pode significar que Deus é espírito, que Deus não é divisível, que Deus não é uma matéria.
E tem outras palavras, por exemplo, a palavra mundo. A palavra mundo, ela é interessante. A palavra cosmo, é daí que vem a nossa palavra cosmético. E essa palavra é usada também na Bíblia com sentido de adorno, né? Adorno. Essa palavra é usada também para universo. O universo ele é chamado de cosmo. A Terra, esse mundo, é chamado de cosmo. A humanidade, o sistema satânico que a gente vê aqui nesse mundo é chamado de cosmo, de mundo, esse mundo satânico. E um exemplo de como isso pode acontecer é naquele texto de João 3,16, que fala assim: Deus amou o mundo. E lá em 1 João 2,15 fala: não ameis o mundo. É a mesma palavra. O que muda é o sentido que o contexto que o autor está dando. Outro exemplo, a palavra carne. O que significa a palavra carne? A palavra carne pode significar nossa carne, e no Novo Testamento ela é usada também com o sentido da nossa natureza corrompida, caída, nossa natureza pecaminosa. Então, uma palavra pode assumir significados diferentes, e o contexto é que vai dizer para a gente o que ela significa. A palavra coração. Mesma coisa. Coração pode ser esse órgão que está bombeando o sangue, pode significar muitas vezes o nosso interior, pode significar em algumas passagens a nossa mente, o nosso entendimento, e por aí vai. A palavra, vamos pegar aqui a palavra morte. Morte pode ser aquele ato que a pessoa deixa a existência, e pode ser também a consequência do pecado. Assim, por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte significando a separação de Deus e todas as consequências possíveis com isso aqui. Fé. Mesma coisa. A nossa fé, a fé salvadora, a nossa fé confiança, a fé, o conjunto de doutrinas, guardei a fé. É isso que significa. São várias possibilidades. A palavra salvação. Nós fomos salvos pela graça. Tem um significado, a salvação da alma. Se você foi preso e foi liberto, você foi salvo, você fugiu de um perigo, foi salvo de um perigo, é outro significado. Então o contexto é que vai colocar para a gente o que significa. A palavra Deus. A palavra Deus acontece a mesma coisa. A gente vê aqui na Bíblia que a palavra Deus é a palavra Theos. A palavra Theos ela é traduzida muitas vezes por Deus, mas Satanás também ele é chamado de Deus. Olha só o texto de 2 Coríntios 4,4 que fala assim: o Deus desse século, está falando de Satanás, cegou o entendimento dos incrédulos para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo. Então, é esse o significado de Deus. Deus, às vezes, ele é usado com letra minúscula para falar de um Deus qualquer. Deus, o Ser Supremo, com letra maiúscula. Testemunho de Jeová, quando eles falam que o verbo era Deus, eles colocam Deus com letra minúscula, porque fala que Jesus é Deus, mas não o Deus Todo-Poderoso. E não é o maiúsculo e minúsculo tamanho da letra ali que vai determinar quem é realmente aquele personagem que está sendo falado ali. Uma outra
palavra que precisa ser analisada é a palavra anjo. A palavra ângelo, angelos, ângelo, né? Pode ser um anjo, uma criatura que foi criada, um ser criado. Pode se referir a um mensageiro, aquela pessoa que foi enviada para mandar uma carta. E também na Bíblia a gente vê falando assim do anjo do Senhor. O anjo do Senhor como o próprio Deus vindo aqui na terra. Que muitas vezes falava assim, o anjo do Senhor apareceu, aí a pessoa falava assim, eu vi a Deus. O anjo do Senhor muitas vezes ele é identificado como sendo o próprio Deus. Mas a palavra anjo significa mensageiro e precisa ser analisada à luz do seu contexto, para a gente poder entender. Anjo não é só aquele ser que tem uma asinha que... Não é isso. A gente tem que entender à luz do contexto. Outra palavra, filho de Deus. A palavra filho de, ela pode significar que, que você é descendente de uma pessoa famosa. Jesus é filho de Davi, filho de Abraão. Não é que ele é filho ali. Tem na linguagem de genealogia, usa isso. Jesus ele é chamado de filho de Deus. Os anjos, em algumas passagens do Antigo Testamento, também são chamados de filhos de Deus. Quem nasceu de novo também é chamado de filho de Deus. Então, o contexto é que vai dar para a gente a pista do que o autor estava querendo colocar ali. Por último, a palavra Senhor. A palavra Senhor pode significar, com letra maiúscula que aparece na Bíblia, tudo com letra maiúscula, pode significar Deus, o Senhor, o Yahvé. Mas também pode ser o dono de um escravo, ele era chamado de Kyrios, de Senhor. Jesus é chamado de Kyrios. Uma mulher chamava o marido de Kyrios, de Senhor. Então o contexto aqui que vai dizer para a gente. Agora, eu quero mostrar para vocês algumas curiosidades quanto às palavras. Antes da gente terminar aqui. Porque as palavras, elas mudam de significado com o passar do tempo. Muitas palavras mudam. Por exemplo, a palavra secretário. A palavra secretário é uma palavra que significa, antigamente, né, aquele que guardava segredos. Hoje em dia, secretário e secretária é aquela que fica ali numa mesa resolvendo problema, aquela coisa toda. Mudou de significado. A palavra tratante. Tratante hoje é um camarada que fala uma coisa e não cumpre. Mas antigamente tratante era o homem que cuidava dos negócios. O homem que levava, resolvia os problemas de uma pessoa. E por causa de tanta malandragem, de picaretagem que acontecia, essa palavra passou a ter outro significado. Antigamente o pedagogo era o escravo que levava a criança para a escola. Hoje em dia, pedagogo tem outro significado, porque as palavras elas mudam com o passar do tempo. É igual a palavra hipócrita. A palavra hipócrita, hoje em dia, se você xingar uma pessoa de hipócrita, você vai levar um soco. Mas um tempo atrás, na Grécia, o hipócrita era aquele camarada que fazia o teatro, que representava muito bem, que tinha uma habilidade para representar uma coisa que ele não era. Esse era o hipócrita da época. Mas a palavra mudou de significado. A gente vê recentemente, na linguagem dos adolescentes, o verbo ficar passou a ter outro significado, né? Ficar é você ter um relacionamento com uma pessoa assim, sem muito compromisso. Daqui uns dias, até essa palavra também já vai mudar, isso aí já não vai ser usado mais.
O mesmo acontece com a Bíblia. As palavras, elas mudam com o passar do tempo. E quando a gente vai fazer uma tradução da Bíblia, a gente tem que pegar uma palavra e tem que procurar o significado dela na época que ela foi escrita e procurar ver o significado daquela palavra naquela época e fazer uma tradução para o português de hoje. Mas essa tradução de hoje, a fidelidade dela vai depender de como você pesquisou essa palavra no passado. Tá? Isso é tarefa para tradutores da Bíblia, para teólogos. Só estou dando um exemplo. Eu tive um professor chamado Carlos Oswaldo, ele já faleceu, e quando a gente estava estudando, ele falou, olha, eu vou ensinar para vocês estudos de vocábulos. Eu não sabia, tinha a mínima ideia do que é isso. E ele dava uma palavra para a gente no grego e mandava a gente analisar aquela palavra, o significado dela, no período do grego clássico, tem livro só para isso. Como que aquela palavra era usada pelos vários escritores, depois como que aquela palavra foi usada no período ali do intertestamentário, como que aquela palavra era usada no grego da Septuaginta, que é a tradução do hebraico para o grego 250 a.C., como que a palavra era usada no grego koiné, que era o grego ali do Novo Testamento, e como que a palavra era usada no Novo Testamento pelos autores do Novo Testamento. E a gente aprendeu que as palavras elas mudam completamente de significado com o passar do tempo. E a nossa tarefa dos tradutores da Bíblia, das pessoas que estudam, é procurar conhecer o significado daquela palavra que tinha no tempo do autor. E esse é o propósito. Eu sei que você não vai preocupar com isso, vai querer fazer isso, mas isso acontece. Quando a gente está lendo a Bíblia, às vezes aparece alguma palavra que você não entendeu muito bem. Se você tiver um pouquinho de curiosidade, você vai procurar o significado dessa palavra, porque às vezes é outro completamente diferente. Por exemplo, em Atos 17, versículo 18, fala assim: E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, havendo quem perguntasse: o que quer dizer esse tagarela? Quando eles falaram essa palavra, no grego, é a palavra spermologos, que significava um catador de semente, aquelas aves que ficavam no mercado catando semente. Depois veio significar uma outra coisa, alguém vil, alguém que não, sem importância, que ficava catando conteúdos de filósofos e ficava repetindo nas praças. E depois veio significar aquele camarada que falava muito, um filósofo de segunda categoria, que ficava falando coisas sem nexo. E era isso que eles estavam falando de Paulo quando falaram a palavra tagarela. Não que ele seja aquele camarada que só ficava falando como tem o significado hoje. Agora, você pode estar pensando assim, como que eu vou descobrir o significado de uma palavra? Você bateu o olho ali na Bíblia, viu um texto diferente, uma palavra diferente, uma palavra que precisa estudar um pouco mais? Porque todo versículo tem uma palavrinha-chave: eleição, predestinação, redenção, remissão, justificação. E tem outras palavras. Como que você vai descobrir isso? Eu vou dar algumas dicas para vocês, mas também eu vou dar um exercício. E o exercício é o seguinte: vocês vão pegar a palavra lá de João 1:1. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Eu lembro quando eu era criança, eu queria saber o que era verbo. Verbo. Em algumas Bíblias trazem a palavra. No princípio era a palavra. Mas quando você pega a palavra logos e você estuda essa palavra, você vai encontrar um negócio muito interessante, o significado dessa palavra e o que o autor estava querendo dizer com essa palavra. Então, se você
quiser entender isso, leia a Bíblia em versões diferentes. Primeira coisa, pega versões diferentes, como eu já falei em outra dica, pegue versões diferentes, leia no rodapé de Bíblias, que também ali traz, procure ler comentários bíblicos, procure na internet, digite lá o que significa logos, ou então, se você quer comprar um livro muito bom que trata desse assunto, é o Novo Dicionário Internacional de Teologia, que traz o estudo de vocábulo de inúmeras palavras do Novo Testamento, e tem do Antigo Testamento também. Você pega aquela palavra, você vai saber como que ela era usada ali, como que era usada aqui, como que ela era usada aqui, como que é usada no Novo Testamento, dentro do Novo Testamento, como que ela era usada, e você vai ter um entendimento correto das palavras. E é isso que o pessoal não faz, e que precisa ser feito. E é a dica que eu estou dando para vocês. Vocês ficarem atentos às palavras. Por quê? Gente, cada palavra foi colocada por Deus com um propósito. Deus usou as palavras certas para expressar os pensamentos. Deus não inspirou só as ideias, Deus inspirou todo o texto, toda a escritura é soprada por Deus. Cada palavrinha, ela é importante. E todas merecem atenção, o estudo, sabe assim, gastar mais tempo com a palavra, valorizar aquela palavra, não só ficar fazendo uma leitura atropelada. Ler é importante, mas estudar, procurar conhecer mais as palavras, cavucar um pouquinho mais a Bíblia, vocês vão desfrutar de algo muito legal e muito interessante, porque a Bíblia não foi escrita no português. Ela foi escrita em um outro idioma. O idioma hebraico e grego são línguas riquíssimas de significados. Em português, a palavra amor, nossa, que amor é só amor. No grego tem 3, 4 palavras que significam o amor, que tipo de amor que é. Por isso que é importante, para que você entenda a palavra e evite ficar criando doutrina em cima de palavras. Que é isso que o pessoal fica fazendo. Eles pegam uma palavrinha e fica criando um monte de doutrinas sem conhecer o significado da palavra, sem olhar outros significados e sem perceber todo o contexto que está por trás dessa palavra. Então, essa é a dica. Uma palavra pode assumir vários significados e ela precisa ser entendida à luz do seu contexto. Tá bom? Então, até lá e até a próxima dica que eu vou passar mais rapidinho para vocês agora. Clique aí no sininho, inscreva-se aí também no canal para você receber mais dicas, tá bom? Até lá!